Paz de Cristo, eu me chamo Matheus Souza e eu sou da filial de Cordeiro. E a minha palavra se encontra em Marcos, no capítulo 4, no verso 35, que vai nos dizer: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos a outra margem. Nós percebemos que nessa palavra é o próprio Jesus que está chamando os seus discípulos para irem a outra margem, ir para o outro lado. Ir a outra margem também significa que você está percorrendo um caminho para poder alcançar um objetivo. Significa também você subir a um outro nível para conquistar aquilo que você nunca conquistou. E nós podemos saber que o nosso nível determina quais são as guerras e as batalhas que nós podemos enfrentar e vencer. Nós percebemos isso em 1 Samuel, no capítulo 17, em que Davi ele está diante de Golias e prestes a enfrentar o gigante, mas Saul acredita que ele não pode vencer Golias porque ele acredita que Davi não tem força nem experiência. Mas Davi então ele vai dizer: Rei, eu cuidava das ovelhas do meu pai, e vinha um urso e um leão um dia, e tentava pegar elas, mas eu consegui livrá-las. E será assim também com esse gigante. Em outras palavras, Davi estava dizendo para ele: Rei, eu já passei da fase de enfrentar urso e leão, agora eu estou em outro nível. Agora eu posso enfrentar gigantes e posso vencê-los. O intuito da minha palavra é mostrar que você chega em outro nível para poder conquistar aquilo que você nunca conquistou. E essa palavra que eu li, ela está em Marcos, mas ela também é relatada em outros dois evangelhos, que é Mateus e Lucas, ambos no capítulo 8. E nós percebemos que antes dessas histórias serem relatadas em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ele está ensinando ao povo e aos discípulos, seja no Sermão da Montanha ou seja por parábolas. Isso significa a primeira coisa que nós precisamos ter, que é conhecimento. Nós não podemos chegar a outra margem, não podemos atingir um outro nível se não tivermos conhecimento. Porque o conhecimento é que nos promove, o conhecimento é que nos capacita, o conhecimento nos facilita. É tão importante que antes mesmo deles entrarem no barco para poder ir para outra margem, o Senhor já estava ensinando eles já estavam adquirindo conhecimento. Esse é o primeiro ponto. E aí, chega no versículo em que nós estamos, que Jesus os convida para ir. Aí é o segundo. Nós precisamos nos certificar de que o caminho que tomamos é o caminho que Jesus chamou nós para estarmos. Que foi Ele que te convidou para esse caminho. Porque se você estiver indo para um caminho que Jesus não te chamou, você vai encontrar caos e destruição. Podemos ver isso na vida de Jonas, em que Jesus manda ele ir a Nínive, mas ele por vontade própria vai a Tarsis. E no meio do caminho ele encontra destruição e caos. Nós podemos ver que pessoas que seguiram o que Jesus chamou foram bem-sucedidas, que é a história de Josué, que no versículo 2 do primeiro capítulo, Jesus levanta, depois da morte de Moisés, e diz: Josué, levanta-te, pega o povo, passa o Jordão, porque é chegada a hora de chegar à terra prometida. E no versículo 9 vai dizer: Não temas, não se espante, porque eu sou o Senhor teu Deus, foi eu quem te chamei, eu vou te capacitar, fica tranquilo. Então, tenha em mente, se foi Jesus que te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te sustentar, não tenha medo, vá. Mas se você estiver no caminho errado, volte e entre no caminho certo. E aí os discípulos entram no barco, estão indo para outra margem. E no meio do caminho acontece uma tempestade, está todo mundo alvoroçado achando que vai morrer. E chama Jesus, e Jesus vai dizer: homens de pequena fé. Aí está a terceira coisa que precisamos ter: fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ali estava um momento tão caótico que eles perderam a fé e perderam a visão. Porque eles não conseguiam enxergar a outra margem, eles não conseguiam enxergar que eles iriam chegar. Então Jesus está dizendo: homens, tenham fé, porque você vai chegar. Se a tempestade está aí te afligindo e você não consegue enxergar o outro caminho, tenha fé, porque Jesus ele vai te sustentar e você vai chegar no seu outro nível. E aí a palavra mais adiante, no capítulo 5, vai dizer que eles chegam na terra dos Gadarenos. E ali tem um homem endemoniado que Jesus liberta-o. E no final dos versículos, nós percebemos que depois desse homem estar liberto, ele tenta ir embora com Jesus, mas Jesus vai dizer: não, você precisa ficar, porque você vai propagar o meu evangelho. E aí está o resultado de quem confia e chega a um outro nível. Você conquista coisas que ninguém conquistou, você conquista pessoas que ninguém conquistou, você conquista terras que ninguém conquistou. Porque aquele homem foi o pioneiro da palavra de Deus, propagador do evangelho de Deus naquela terra. Por isso, tenha fé, suba a um outro nível, porque Deus tem grandes coisas na sua vida. Amém. Deus abençoe.